E aí pessoal, tudo na paz? Hoje vou estar dando continuidade aí aos nossos análises, beleza? A ver os movimentos aí que acontecem aí na nossa semana, beleza? A gente vai começar aí pelo ouro, ok? Depois a gente vai para outros pares aí significativos também, tá? Pelo gráfico diário aí, a gente tem uma tendência de baixa bem clara. Ele veio fazer uma correção bem lá em cima, que aí teve esse comportamento aqui de alta, certo? E agora ele está fazendo essa impulsão novamente, ok? Agora ele encontrou uma resistência aqui, ó, certo? Que aí é esse suporte, na verdade, que ele já veio bater duas vezes e empurrou o preço para cima. Aqui ele também sentiu a mesma coisa. Quando ele veio bater nesse suporte, esse preço aqui, ó, automaticamente já subiu para cima também, ok? Então vamos ficar de olho aí dentro desse movimento, ok? Porque ele pode ter uma quebra desse topo também, tá? Mas se a gente for pensar na baixa aí, a gente vai seguir o fluxo aí, seguir a tendência do que está acontecendo dentro do mercado, tá? A gente teve um padrão bem comum aí de consolidação e através desse padrão ele fez esse rompimento, tá? Então veio buscar aí duas, quase três vezes mais, certo? E agora nós estamos esperando aí esse movimento de retração. Qual é esse movimento de retração? Do topo aí que a gente tinha, tá? Ao fundo aí que a gente tem nesse momento. Então já encontramos um fundo. Então ele já está quase perto aí da nossa zona, tá? Então entre os 78, 61 também dá pra gente demarcar, tá? Então é bastante importante você ficar de olho aí dentro desse movimento que pode acontecer. Beleza? Eu tinha demarcado esse daqui porque ele vai se encaixar lá melhor no gráfico de uma hora, ok? Para quem aí sabe o que é candle institucional, a gente sabe aí que ele trabalha dessa maneira, vem fazer a correção e tal. É como se fosse um gap aí em aberto, que ele vem tentar sempre fazer essa correção, beleza? Então ele veio aí na máxima dele, fazendo esse movimento e já gerando outro movimento. Então eu marquei FIBO desse ponto a esse ponto aqui que ele está agora, e aí a gente formou essa zona. Para mim ela não significa mais nada agora, porque eu posso estar montando outra, tá? Então desse ponto aqui a esse ponto, certo? Então ela vai ficar um pouco mais acima, tá? Então vai ficar entre essa zona aqui mais ou menos, entre o 17,42 e o 17,31 aí, ok? Se ele continuar subindo, a gente vai continuar subindo aí cada vez mais até ele mostrar algo pra gente. Então o que é importante aqui analisar? Que a gente vai ter uma compra no gráfico menor e uma venda no gráfico maior, que é o gráfico de 4 horas. Então, bastante importante a gente ficar de olho agora, porque está mais perto desse movimento de queda. Então a gente vai esperar aí o que pode acontecer. Se uma pontuação tiver alta para você, daqui até o último topo, que vai ter uma pontuação aí mais ou menos de quase 3.000 pontos. Então é uma pontuação incomum aí que a gente está acostumado a operar. Então a gente vai esperar o movimento aí que pode acontecer dentro do que a gente espera. Então se ele formar uma consolidação, talvez ele vinha aí fazendo uma estrutura parecida como essa, a gente aí tenta vender em algum ponto específico, beleza? E aí a gente tenta carregar até aqui para ver o que ele vai se formar. Dependendo do que ele se formar aqui, outra consolidação talvez, nos movimentos que pode acontecer. Aí sim a gente tenta entrar comprado. Senão a gente continua vendido e esse movimento aí a gente pega por inteiro. Beleza? Então é bastante importante aí a gente ficar de olho aí nessa semana sobre esse par. Eu vou ficar aí pelo menos com 4 horas e uma hora, ok? Mas dá para vocês acompanhar o 15 minutos, que não é nada incomum aí que a gente tem também, tá? Então a gente vai ter aí tendência de alta e aqui a gente vai ter uma estrutura. Se a gente abrir aí o RSI, ok? A gente vai ver aí, ó, que tem uma divergência
sobre esse topo, tá? Então uma divergência aí sobre esse movimento. Então a gente vai ter aí a perca de um fundo, ok? Então na perca desse fundo aí, a gente vai ver que ele vai vir nessa zona, ó, onde que ele já veio aqui. Então esse movimento aqui pra gente também é importante aí, porque ele tá lá no 61 de Fibo, ok? Eu quero que ele suba um pouquinho mais, mas você que quer entrar já agora também dá para fazer essa entrada, sabendo que o que acontecer. Se você tomar um stop aí, certo? Ele pode vir direto e cair bastante, mas se você tomar um stop, sabendo que ele vai formar um topo e sabendo que ele vai formar esse fundo aqui que já tem. O topo a gente ainda não sabe, mas cada vez que ele for subindo, você vai marcar ele com a FIBO ao contrário e esperar ele voltar para a gente tentar pegar ele aí até o movimento que a gente quer. Isso pensando a seco 15 minutos, é o que você vai estar operando agora, beleza? Foi explicado de outro modo aí pelo GBP USD que aconteceu aí na semana passada, que eu tive comentando com vocês. Mas esse é o movimento aí de 4 horas, 1 hora que a gente vai ter. Já o euro USD, a gente teve uma entrada aí perfeita, tá? Semana passada. Então comentei com vocês que eu estava esperando um pouquinho mais, de ele vir um pouquinho mais para baixo, ok? Então se a gente for ver aqui, ó, dentro desse movimento, vamos ter aí o gráfico diário, uma queda, ok? E tinha uma resistência aqui, então por isso que procuramos aí por compras, tá? Antes eu estava sempre pensando em compra através aqui dessa estrutura aqui anterior, ok? Que aí são engolfe, certo? Movimentos que são gerados, movimentos fortes, ok? Então através desse engolfe eu tinha marcado essa região como uma resistência aqui, onde aconteceria uma briga. Foi aonde que a gente conseguiu pegar uma boa oportunidade de compra. Tomamos um stop aqui, se eu não me engano, mas aí depois conseguimos aí recuperar ele tranquilo e sair no lucro. E agora ele voltou aí dentro dessa posição, então por isso que a gente tentou procurar pela compra. O que a gente achou aqui foi no gráfico de 1 hora, tá? Então a gente achou uma divergência, pode ver, e através aí do candle, certo, institucional, que a gente já viu aí algumas vezes aí nas lives, a gente viu aí que ele tinha grande possibilidade de retornar aí dentro desses períodos, ok? Certo? Então eu tava esperando aí ele vir entre o 71, ele não veio, eu acabei fazendo uma entrada até um pouco mais atrasado aqui por volta desse preço de 17.345, mas acabei fazendo aí porque ele formou essa estrutura aqui novamente. E aí eu já pensei que ele poderia, porque tem alta, tem um topo mais alto, fundo mais baixo, um topo mais alto e um fundo mais baixo aí, formando um canalzinho de alta, ó. Então através dessa estrutura eu acabei entrando por volta desse preço. E aí consegui pegar aí essa proporção, tá? Ele deu aí pra mim já 4:1, certo? Mas estou aguardando aí ele chegar aí numa posição quase de 6:1, que é mais ou menos 5:1 aí que a gente vai ter no bolso, beleza? Então essa foi a ideia aí do nosso trade através do 1 hora, tá? Então o que a gente pode esperar aí através do euro USD? A gente vai ter essa baixa, certo? Significativa. Então a gente tinha uma estrutura, ok? Essa estrutura aqui anterior. Então por isso que ele encontrou essa resistência aí por volta desse preço. Então a gente sabe aí que a gente tem aí a linha de tendência que ajuda a gente bastante. Então desse movimento por inteiro, certo? A gente vai ter a região aí, ó, de 71, de 61, certo? Como região importante aí dentro do nosso gráfico, que foi essa região aqui que ele veio buscar. Então ele encontrou aí uma resistência forte,
no gráfico de 1 hora dá pra gente ver. A gente até falou dessa entrada, tá? Então dava para fazer, na verdade não fizemos. Voltaria no 0 a 0, venderia de novo, tá? E aí ele perderia fundo e voltaria no 0 a 0. Então provavelmente ficaríamos de fora até ver esse movimento acontecer. Mas aí eu estava esperando que esse movimento ele vinha um pouco mais acima, mas a tendência era muito forte. E aí veio caindo aí fazendo esse movimento. Agora o que é de esperar desse movimento? É ele vir entre esse fundo e esse topo, ok? Então a gente já demarca aí para saber o melhor preço deles. Que exatamente é esse que já está marcado aí, que é entre o 18.580 aí, certo? Entre o 18.290, tá? Então essa região aí pra gente é importante, pra gente ficar de olho. Caso aconteça numa hora de ele vir de novo nessa posição, acredito que pode gerar novas compras, ok? Então, o que ele vier primeiro aí já dá pra gente estar fazendo dentro desse ativo. Então, provavelmente aí entre essa zona aí de 17.524 e 17.413, 415, acredito que vai ter essa possibilidade aí de uma nova compra. Então, ficar de olho aí se ele vir primeiro aqui, a gente já tem uma compra para buscar esse preço que a gente espera. E aí se ele consolidar aqui dentro, vir direto do jeito que ele está vindo aqui, que está formando um mastro bandeira, certo? Se ele vir direto, consolidar, mostrar alguma coisa pra gente, a gente tenta pegar esse movimento aí de queda. Beleza? Então, a gente vai aguardar mesmo as melhores posições pro euro, tá? Não tem muito aí o que fazer essa semana, a não ser se você for abaixando os times, beleza? Mas eu espero aí que essas resistências elas sejam buscadas e a gente observar o que pode acontecer aí em gráfico de 1 hora, 15 minutos e etc. Tá? Já o SDCAD, tá? A gente estava pensando aí na compra semana passada e aí ele veio a se realizar aí essa semana, ok? Pedi para vocês travarem no 0 a 0, tá? Porque final de semana a gente aí não arrisca também, ok? Sexta-feira, e a gente na outra semana aí tenta procurar outras oportunidades. Mas eu sei que deixou essa ordem aí pendente, provavelmente aí já tem um 2 para 1 dessa posição, beleza? Então o que aconteceu? A gente falou sobre candle institucional aí na semana passada e viu que existe pavis também que precisa ser corrigido, ok? Que aí se você for ver nada mais, nada menos que no time menor, certo? Ó, ele deixa esse paviozão, a metade dele ele vem fazer essa correção. Mostrei até outros exemplos, ó, metade dele vem fazer essa correção, metade dele vem fazer essa correção, tá? Então mostrei alguns exemplos aí do que aconteceu. Qualquer coisa, se vocês quiserem aí o vídeo do anterior, só está me pedindo aí no privado, que eu passo para vocês também. Mas está no meu grupo lá, acredito que todos que acompanham viu sobre eu falando sobre esse assunto, tá? Então, pensando aqui no ativo do SDCAD, a gente vai ainda pensar nessa alta, porque aí ele começou a fazer essa estrutura, tá? Mas vamos encontrar uma resistência aí agora, onde que ele está nesse momento, ok? Por quê? Encontrou resistência aqui, já veio batendo para baixo, certo? E agora ele empurrou para cima, mas a gente vai ter o que, ó? Tinha um movimento, micro movimento no 15 minutos, tá? Por isso que eu tô falando que tem uma resistência aqui. Então tinha uma venda, certo? Até cheguei a fazer aí, mais gráfico aí de 5 minutos. Não mandei para vocês, como comentado. Mas essa zona aqui, ó, para mim é uma zona importante, tá? Então você que quer acompanhar aí, acredito aí que pelo 15 minutos, 15 minutos aí, 5 minutos já dá para pensar em algo. Por quê? Aqui ele já está fazendo uma divergência, tá? Então, uma divergência aí através desse topo. Vamos esperar ele perder os 50% aí total, certo? Aqui ele só encostou. Mas, ó, ele perdendo aqui os 50%, quando ele voltar,
acredito eu que já vai ter uma venda aqui, ó, dentro dessa posição. Isso no gráfico de 15 minutos. Se ele não perder esses 15 minutos, ele continua alta aí dentro desse movimento, porque a gente vai ter aí essa estrutura ainda, tá? De divergência. Então, pensando na estratégia de divergência. Beleza? Então, através desse ponto aqui perdido dos 50% aí do RSI, a gente sabe aí que pode gerar essa venda. Se ele continuar fazendo essas altas aí, ele vai continuar esse movimento aí bem mais forte, tá? E a gente aí só vai pensar em compra. Então, a gente vai estar em uma incógnita, tá? Por quê? A gente vai ter um triângulo, e se operar dentro de um triângulo é um pouco mais difícil aí, porque ele fica fazendo esses tipos de movimento, tá? Então ele bate no fundo, bate no topo, bate no fundo de novo, tá? Essa linha a gente já pode atualizar. Lembra que eu comentei, sempre o terceiro toque ele é falso, ele consolida, faz esse movimento falso e volta. Não perde fundo, tá vendo? Então quem deixou o stop no fundo, não perdeu o fundo, e aí continua esse movimento aí de alta. Então é um movimento aí bem enganoso aí pra gente. Então a gente já pode atualizar. Vamos ter aqui o terceiro toque também, mas vou atualizar aqui através desse último ponto, tá? Então se a gente for pegar a FIBA através desse ponto, vai ser desse último aqui, onde ele toca na linha de tendência, para ele vir dentro desse movimento e a gente tentar fazer novas compras aí também. E isso pensando no gráfico de 1 hora, tá bom? 15 minutos a gente vai ver aqueles micro movimentos, como a gente comentou aí anterior, tá? Então se você que não entende ainda sobre os times, qualquer coisa procura a gente aí, tá? Vou estar te explicando certinho aí como que funciona também. E a minha visão através de cada tempo gráfico. Beleza? Então, essa vai ser a região que a gente vai esperar. Vai ter uma região um pouco mais acima, tá? Essa região para mim é muito, muito importante. Beleza? E aqui ele está formando um ombro, cabeça a ombro. Talvez se ele for falso aí, tá? Ele vai fazer esse rompimento, depois voltar aqui e buscar essa estrutura. Então por isso que a gente está tentando, pensando na compra, para chegar na nossa venda importante. Acredito que chega. Beleza? Então vamos esperar aí por esse movimento. Tá bem confuso mesmo. Essa área tá bem consolidada, bastante briga, certo? Fez esse rompimento, mas já voltou para dentro do canal que estava antes, tá? Então por isso que a gente está pensando dessa maneira. Mas se ele estourar esse topo aí, a gente confirma aí esse movimento de alta, tá? Para quem não entrou, certo? Tem essa possibilidade pelo 15 minutos entrar na venda. É claro, se tomar stop, sabe que ele vai formar um topo, a gente vai pegar esse fundo que toca na linha de tendência para ele voltar aí dentro desse movimento e a gente tentar pegar até a nossa venda lá de 4 horas, beleza? Então não tem muito o que fazer agora, somente esperar, e o 15 minutos esperar realmente o que pode acontecer no RSI, tá? Você que tem um RSI, configura aí colocando 50% que ele não vem. É só adicionar aí bem facinho, tá? Já o GBP USD, a gente vai ter uma estrutura bem legal aí, tá? Então a gente tinha uma correção pelo 61 dessa baixa aqui, ó, que teve, certo? Que aí era o terceiro toque. Então a gente pegou fibra desse topo a esse fundo. Por que esse topo? Porque ele bate como segunda vez na linha de tendência, tá? Então só demarcar aqui para vocês entenderem. Olha lá, ó. Então esse topo a esse fundo, ele vai gerar essa fibra aqui que a gente anotou. Beleza? Então, pensando aí no 61, a gente entrou na venda aqui, certo? Desse ativo. E aí eu vou abaixar o tempo gráfico aí para vocês verem um pouco melhor. Então, fazendo uma venda aqui, certo? Saímos do 0 a 0 aí por causa do spread, tá? Comentei com vocês. E fizemos uma nova entrada através desse tempo gráfico, beleza? Então, pegamos essa entrada aí e tentamos arrastar aí até esse fundo agora que aconteceu, certo? Comentei aí, por causa dessa estrutura aqui, tinha grande possibilidade de ele reverter aqui, porque ele perdeu o topo, então provavelmente
ele poderia aí fazer essa estrutura. Então por isso que eu comentei aí que tinha uma resistência aqui. Ele pegou a ordem e já subiu aí, dando 1 para 1 quase, certo? E aí ele deu stop. Aí comentei com vocês que teria uma venda aí por volta desse preço, se ele desse stop aí na gente também. Então por isso que é bastante importante você esperar aí a perda do fundo. Se você já vende aí dentro do fundo, ele já tenta fazer essa correção automática, certo? Então aí você vai tomar 2 stops à toa, sendo que a melhor posição para você entrar vai ser essa daqui. Beleza? Então esse é o raciocínio aí do que a gente está pensando aí desde os outros pares, beleza? Então aqui vai ter essa estrutura, ainda não perdeu aí, certo? A resistência, então ainda tem esse pensamento. Se ele perder esse topo aí, aí sim a gente tem possibilidade sim de tomar os 2 stops, mas aí quando ele voltar dentro desse preço, dentro dessa zona, a gente tem uma certeza bem maior. Dá para até entrar com a mão dobrada do que você tomou stop, certo? Mas mesmo que você entrando com a sua mão normal, acredito eu que você consiga aí bem de boa recuperar o que você tinha perdido, beleza? É só entrar com a mesma mão. Você entrou aí com 3%, perdeu aí 6%, certo? E aí você vai entrar com 3% e pode ganhar aí 3 vezes mais aí, recuperando o loss que você tomou. Beleza? Então essa é a confirmação. Então vamos esperar esse topo ser perdido realmente pelo gráfico de 1 hora, tá? E aí sim, sabendo, se ele vir direto, certo? A gente já vai ter uma venda logo em seguida. Por que uma venda logo em seguida? Note que a gente fez uma venda, que era o segundo toque, a gente vai ter oportunidades aqui através dessa resistência, tá? Então, bastante de olho, fica de olho aí dentro dessa posição, certo? Pra gente tentar pegar esse tipo de movimento, beleza? Então, pro GBP USD, a gente vai esperar aí por inteiro ele vir aqui dentro dessa zona, tá? Então, isso é pensando no time de 4 horas, ok? Então, se ele vir direto, essa venda aqui é nítida, a gente já vai vender e colocar stop aqui no topo, certo? Mas, se ele não vir nessa venda e ele perder esse topo aqui, a gente sabe que vai ter uma compra aqui para ele vir nessa venda, beleza? Então, bastante simples aí dentro dessa visão. Então, se ele vir nessa compra, quando ele chegar aqui por volta desse preço, nessa venda, desculpa, se ele vir nessa venda, se ele voltar nesse preço, a gente vai ver a confirmação que ele pode fazer. Se ele consolidar, mostrar uma estrutura de alta, talvez a gente compre. Mas aí ele pode fazer esse movimento aí e romper o fundo direto. E aí é o que a gente vai querer aí, porque a gente vai estar posicionado no melhor preço, ok? Aqui é mais de boa, porque ele consegue posicionar seu stop dependente do topo. Porque aí ele vai começar a fazer a estrutura de alta. Até ele voltar para fazer a correção e pegar a impulsão, a gente já consegue colocar um stop aí bem posicionado. Beleza? Então por isso que essa região aqui é importante aí, mesmo que seja do gráfico menor. Então a gente tem uma venda bem nítida aqui, mas se ele perder essa estrutura, não chegar nessa venda aqui, só ir um pouco e voltar, a gente vai ter essa compra para chegar nessa venda. Beleza. Então esse vai ser o raciocínio, mas pensando no 4 horas também e 1 hora, pensando aí no gráfico maior. Já o GBP, a gente está em uma posição aí, segurou aí faz uns dias, certo? Quem ainda está nessa posição aí tá de parabéns, tá? Então deixa eu carregar aqui. Então, beleza. Então, pensando aí no gráfico, ok? O que a gente tem?
a gente vai ter aí a estrutura, certo? De alta que teve, e essa estrutura de baixa, certo? Através dessa estrutura de baixa, a gente vai abrindo novos canais, mas ele encontrou resistência aqui, ó, por volta desse preço. Então, por isso que a gente tentou aí fazer essa venda, tá? Então, ele voltou, não perdeu o topo, veio aqui fazendo o quê? Fazendo essa divergência aqui que aconteceu, ok? Então, através dessa divergência que aconteceu, a gente esperou por essa oportunidade. Então, tomou um calorzinho aí essa semana, tá? E agora ele vem perdendo fundo aí, já confirmando pra gente. Isso é ótimo, porque a gente pode continuar vendido cada vez mais, tá? Então, passamos calor, mas agora já estamos numa posição aí mais ou menos de quase 3-1, tá? Então, beleza. Então, chegando dentro dessa resistência, a gente também vai ficar de olho, porque aí aqui vai ser uma resistência de 100%, tá? De 150 mil aí, uma região psicológica bem boa que a gente pode estar observando. Então, beleza. O que pode acontecer agora nesse momento, pelo gráfico mesmo de 4 horas? A gente vai ter esse topo, certo? Como um topo importante a partir de agora. E o fundo que ele se formar, ele pode vir um pouquinho mais para baixo, ou pode estar já subindo agora, mas pra gente essa informação já pra gente é bem importante. Por quê? Mesmo que ele venha aqui um pouquinho mais para baixo, ele vai voltar. Quando ele vai voltar por volta dessa zona aqui de oferta e demanda, certo? Bastante conhecida aí no mercado. E aí sim a gente pode gerar novas vendas, tá? Porque ele perde fundo. Então esse movimento fica um pouco mais claro aí pra gente, movimento de baixa, tá? Então, ó, ele se forma igual um canalzinho aí que a gente vai ter de baixa. Então, por isso que essa região aqui é uma região muito importante para nós estar fazendo nova venda. Então, se ele voltar a partir de agora, certo? Dá para você realizar tudo que você está posicionado, dá para realizar tudo, mas se ele voltar, você vende mais aí, tentando pegar esse tipo de posição, beleza? Dá para tentar fazer compras? Dá para arriscar pelo 15 minutos, 5 minutos, certo? Não é aconselhável aí contra a tendência, porque o melhor movimento está na venda a partir de agora. A não ser que ele perca esse fundo, o melhor movimento vai estar para compra. Ou esse topo, na verdade. E aí o melhor movimento vai estar para compra. E aí, o que acontece? Se ele vir dentro dessa zona, a gente vai ter uma venda. Então vamos esperar aí por esse movimento. E o que pode acontecer? Se ele vir direto, ele vai mostrar aí uma exaustão, né? Porque aí ele vai ficar uma tendência muito forte e agressiva aí de baixa. Então o que ele vai tentar fazer aí dentro dessa resistência? Ele pode fazer uma consolidação, mostrar aí um topo duplo, um fundo duplo, tá? Um ombro, cabeça a ombro, que a gente gosta de ver aí dentro do mercado. E aí sim, dentro dessa estrutura a gente consegue enxergar alguma coisa, tá? Porque essa estrutura é onde aí ele ficou consolidado, onde teve a briga aí, certo? Se você pegar um time menor, teve a perda de topo, mas ele não voltou dentro dessa região. Então, por isso que essa região ainda continua sendo uma região importante. Beleza? Então, pensando aí nessa estrutura, a gente pode até ver aí como que ela tá realmente, certo? Então, deixa eu só ver aqui. Então, ó, do último fundo ao topo que ela deixou aí, certo? A gente vai ter essa região aí que está bem demarcada aí, que a gente vai ficar de olho. Vou esperar, pode ser que ela venha no 61, pode ser que ela venha, então é bastante importante a gente ficar de olho também, mas eu vou deixar essa região como região mais importante para mim, porque aí ela desce mais, cada vez mais, porque a gente está posicionado no melhor preço, e aí pra gente é bem melhor aí pegar esse tipo de operação. Beleza? Então encontramos resistência, não que seja uma compra realmente, pode ser que aconteça compras aqui no 15, 5 minutos, dá para fazer esse tipo de operação se ele vem direto. Mas se ele fazer esse movimento aqui, já dá para ter uma venda bem clara a partir desse topo, certo? E esse fundo. Eu não sei se esse é o fundo correto, porque ele pode continuar, tá?
Então a gente vai demarcando aí no decorrer da nossa semana. E aí sim aqui vai ter uma venda onde exatamente aí onde que a gente vendeu basicamente. Então, se você vê que pode ter possibilidade de ele voltar, já tenta realizar tudo ou grande parte aí da sua mão que está posicionada. O SDJPY, ficamos de fora aí dentro dessa posição, beleza? Muito ruim aí, certo? Na minha visão. Por quê? Ele veio na ordem, deixei a pré-ruada lá de madrugada. Ele veio, certo? Ó, 2 horas da manhã, basicamente, entre umas 6 horas, tá? Deixei a pré-ruada aí de noite, mas ele não veio pegar minha ordem por causa do spread. Ele precisava passar um pouquinho para eu entrar nessa ordem. Deixei, ela ficou bem aqui minha ordem, não peguei esse movimento por inteiro, tá? Então a gente estava de olho já faz aí boa semana. Esperei ele voltar através dessa consolidação, voltar um pouquinho aqui para a gente tentar aí entrar mesmo com atraso, mas ele veio a despencar e fazer esse movimento, beleza? Marquei algumas resistências, tá? Pelo movimento, um movimento muito forte, mas marquei algumas resistências que ele pode vir parar para fazer essa correção aqui, vir de novo buscar essa consolidação, talvez, e a gente tentar vender. Então, bastante importante aí a gente ficar de olho mais na venda do que na compra. Estrutura aí de quebra de linha de tendência, quebra de canal, ok? Então, por isso que a gente está pensando aí nesse tipo de movimento. Então, ele pode vir a cair aí, certo? E buscar o alvo até o menos 27 ou até o menos 61, que vai ser ótimo se ele perder esse fundo. Então, vamos ficar de olho para que ele faça esse tipo de movimento. Se ele vir aqui a partir dessa zona, ele vem a cair, dando oportunidade para a gente. Então, por isso que eu marquei essas resistências. Se a partir de agora ele começar a consolidar, fazer alguma coisa aí que a gente consiga ver, a gente tenta pegar na compra aqui no time menor, 15 minutos, 5 minutos, e aqui no time de 4 horas, a gente tenta vender aí para chegar até os 61. Beleza? Então essa vai ser a ideia aí, basicamente, do SDJPY. Acredito que gráfico maior para mim vai ser o meu maior foco dentro desse time. Beleza? Então a gente vai vendo aí no decorrer da semana o que pode acontecer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar mandando aí para mim no grupo, certo? Ou você que tem meu contato, pode estar mandando aí sua dúvida que a gente vai tirar. Espero que você tenha uma boa semana aí e uma ótima negociação. Até mais, hein?